E aí, galerinha, vamos lá? Nessa videoaula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre substâncias e misturas. É claro que é para voltar para o público do Fundamental 2 aí, a galera que eu dou aula lá no GCE, então vamos lá. Primeiro, vamos classificar o que é uma substância pura. Uma substância pura ela é formada apenas por uma substância. Então não pode ter duas ou três substâncias, tem que ser apenas uma. Como o oxigênio, por exemplo. O oxigênio tem apenas um tipo de substância, que é o próprio oxigênio. As temperaturas de fusão e ebulição elas são constantes, ou seja, tem temperaturas bem definidas. Vamos botar o exemplo da água. Temperatura de fusão da água, quando transforma do sólido para o líquido, 0 graus Celsius, na temperatura, na pressão de 1 atm, que é uma atmosfera. E a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius, na pressão de 1 atmosfera. Então, ela sempre vai ser esse mesmo ponto, certo? Então, as temperaturas de fusão e ebulição constantes, ou seja, são definidas. E aqui tem um gráfico, Então, aqui é o exemplo da água. A gente tem as temperaturas bem definidas. No gráfico, a curva de aquecimento, você vê que os pontos de fusão e ebulição eles são constantes, até que se transformem completamente em outro estado da matéria. E elas podem ser simples, formadas apenas por um único elemento, o caso do oxigênio aqui é simples, formado apenas pelo oxigênio, ou podem ser compostas, formadas por dois ou mais elementos químicos, certo? E aí você vai ter vários exemplos, por exemplo, o sal de cozinha, que é formado pelo NaCl, cloreto de sódio, cloro e sódio, a água, o H2O, que é hidrogênio e oxigênio, e você vai ter outras moléculas que podem formar elementos químicos que vão formar substâncias puras, mas elas têm que ser formadas apenas por uma substância para ser substância pura. Já as misturas, como o próprio nome já diz, elas vão ser formadas por duas ou mais substâncias. Então, se ela é formada por duas ou mais substâncias, ela é uma mistura, certo? Então, não tem muita dificuldade. Quase tudo na natureza ela é formado por duas ou mais substâncias. As substâncias elas podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas, por apresentar duas fases. O que é isso? Por exemplo, se você já tentou misturar água e óleo, você vai ver que a água e óleo eles não vão se misturar completamente, vão apresentar duas fases. Você vai ver a fase do óleo e a fase da água. Então essa é uma mistura heterogênea. Mas se você tentou misturar água e sal, você vê que ele vai ter só uma fase. Quando você bota o sal na água, praticamente você não percebe que existe outra substância na água, Então é uma mistura chamada mistura homogênea. As temperaturas de fusão, ebulição e a densidade elas são variáveis. E as curvas de aquecimento também. Na mistura azeotrópica, o ponto de fusão ela é variado, mas o de ebulição é constante. Na mistura eutética, o ponto de ebulição é variável, ou de fusão é constante, certo? E na mistura comum, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição eles são variáveis, certo? Existem substâncias que às vezes elas nem parecem que são misturas, Existem misturas que às vezes parece que não são misturas, são substâncias. Podem enganar, por exemplo, o leite. O leite muita gente acha que é uma substância, é algo único, mas o leite é uma mistura. Ele é formado por gordura, por coalhado, então você tem outras substâncias dentro do próprio leite ali, certo? Então, espero ter deixado mais ou menos clara a diferença entre substância e mistura. Isso aí, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.